Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do Vem Segue-me. Esse ano estamos estudando o livro do Velho Testamento, chegamos a mais um estudo do livro de Samuel. Semana passada nós entramos no livro de Samuel e nós vamos continuar essa semana aqui aprendendo mais sobre os ensinamentos contidos neste livro. E o tema desta semana é Do Senhor é a Guerra. Então eu convido você a se inscrever nesse canal, ativar o sininho, para receber as notificações e principalmente aí deixe seu comentário, sua participação é muito importante. Nós vamos aprender os seguintes tópicos. Deus chama pessoas por profecia para servir em seu reino. O obedecer é melhor do que o sacrificar. O Senhor olha para o coração. O Senhor pode me ajudar a vencer qualquer desafio, dominar nossos Golias. Existe muito conteúdo valioso aqui nessa aula, eu convido você a ficar aqui até o final, que vai valer muito a pena. Primeiro tópico, Deus chama pessoas por profecia para servir em seu reino. Bom, nós estamos estudando o livro de Samuel, lembramos que Samuel é filho de Ana, uma grande bênção na vida de Ana, que era estéril, e aí ele começou aí a servir a Deus, sendo um instrumento nas mãos de Deus. E no capítulo 8, a gente aprende que sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. Porém, seus filhos não andavam pelos caminhos dele, antes se inclinaram à ganância e aceitaram suborno e perverteram o juízo. E disseram-lhe, eis que já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Então, Samuel aqui tinha os filhos que não estavam aí guardando os mandamentos, não estavam andando pelos caminhos que o pai havia ensinado, e o povo estava pedindo aí um líder para poder governá-los. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as falou perante os ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel, dá ouvidos à sua voz e constitui-lhe rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel, volte cada um para a sua cidade, porque o Senhor o revelará aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul chegasse, dizendo, amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o povo de Israel. E ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim. E quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe respondeu, eis aqui o homem de quem já te falei, este dominará o meu povo. Então o Senhor mostrou para Samuel que Saul seria o ungido rei para poder governar o povo. Então disse Saul a Samuel, pequei porquanto transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Porém Samuel disse a Saul, não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. Então a gente vê aqui que Saul havia sido nomeado e chamado para ser rei, mas a gente aprende mais para frente aqui que não foi bem assim. Saul ele governou por um período, mas logo foi destituído. A gente aprende no versículo 1 do capítulo 16. Então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vai enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os filhos me provi de um rei. Então, Saul ele não estava fazendo as coisas conforme a vontade do Senhor. E o Senhor falou para Samuel para que ele chamasse uma nova pessoa. E aí ele pede para que ele se encontre com Jessé, que dentre os filhos de Jessé, haveria um novo rei. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, nem para a sua estatura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem este o Senhor escolheu. Então o Senhor estava querendo que Samuel
escolhesse um novo rei. Esse rei seria filho de Jessé. Jessé foi lá e trouxe os seus filhos, e aí trouxe o filho Abinadab, mostrou para Samuel, e Samuel disse que não seria esse que o Senhor havia escolhido. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? Então o Jessé mostrou os filhos ali para Samuel, e aí ele pergunta: mas acabaram todos os filhos, né, os jovens? E diz: ainda falta o menor. Eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda trazê-lo, porquanto não nos assentaremos ao redor da mesa até que ele venha aqui. Então, assim que ele apresentava os seus filhos a Samuel, e Samuel dizendo que não era nenhum daqueles, Samuel disse a Jessé: não tem nenhum jovem? Quem é o mais jovem? Aí ele falou: ele está apacentando as ovelhas. Então ele falou: traz aqui esse jovem. Então mandou trazê-lo, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e retornou a Ramá. Então Samuel, ele, como a gente vê na imagem aí ao lado, ele está ungindo Davi como o novo rei. Davi, que era filho de Jessé, o filho mais novo de Jessé, ele foi ungido o novo rei do povo. Próximo tópico é: obedecer é melhor do que sacrificar. Então disse Samuel: que fizeste? Voltando aqui à história de Saul, né? Aí disse Saul: vendo que o povo se dispersava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e a face do Senhor ainda não orei, e constrangi-me e ofereci holocausto. Então aqui a gente vê Saul apresentando desculpas, mostrando todas as coisas que ele estava fazendo, mas na verdade ele, como ele não tinha feito a vontade do Senhor, o Senhor já tinha chamado Davi como um novo rei. Aí a gente aprende aqui que Samuel fala para Saul, dizendo: ó, agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já buscou o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então você vê, quando um líder é chamado por Deus e ele não faz a vontade de Deus, o Senhor ele substitui aquele líder e chama um outro líder no local. Então digamos que você tenha um líder espiritual, que você sabe que ele não está guardando os mandamentos ou não está fazendo a vontade do Senhor. O que vai acontecer? O Senhor vai substituir esse líder, ele vai desobrigar esse líder das suas responsabilidades e vai chamar um outro líder para servir. Não significa que quando ele chama um outro líder para servir, o líder anterior não cumpriu com a vontade de Deus. Não, normalmente um líder ele é desobrigado naturalmente após servir como voluntário. Mas se um líder, assim como Saul, não fizer a vontade de Deus, o Senhor vai prover de substituir esse líder. O Senhor olha para o coração. É dessa maneira com que o Senhor chama os seus líderes. E sucedeu que, entrando eles, como já disse, né, no versículo 7 aqui, ó, porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então é dessa maneira com que o Senhor chama os seus líderes para governar e reinar aqui o seu povo na terra. O Senhor olha para o coração desse homem. O Senhor pode me ajudar a vencer qualquer desafio. Aí nós aprendemos a história de Davi e Golias. Saul e seus homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale e organizaram uma batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam no monte de um lado e os israelitas estavam no outro monte. Então saiu do acampamento dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias,
de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Então, eles tinham de um lado de um monte os filisteus, e eles elegeram um representante dos filisteus, que era Golias. E aí eles iam batalhar para saber qual povo deveria ser governado pelo outro. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: por que saireis para ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça até mim. Se ele puder pelejar comigo e me matar, a vós seremos por servos. Porém, se eu o vencer e o matar, então a nós sereis por servos e nos servireis. Então, ali havia uma disputa entre qual povo serviria ao outro, os filisteus e os israelitas. Então, eles elegeram um representante dos filisteus, que era Golias, e eles estavam convidando para que os israelitas escolhessem um representante do seu povo para poder ir para a batalha, e aquele que vencesse iria governar sobre o outro povo. E disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ou seja, eles queriam briga, os filisteus queriam arrumar confusão ali, queriam arrumar uma briga e queriam um representante. Então, ouvindo Saul e todo o Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito, eles ficaram preocupados aí. E Davi era filho de um homem afrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé. Nós já sabemos, né, que Davi era filho de Jessé, o filho mais novo, dentre 8 filhos. Já sabendo que Samuel, tinha 8 filhos nos dias de Saul, e esse homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Então foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram Saul à guerra. E eram os nomes de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo Abinadab, e o terceiro Samá. Então eles levaram aí os filhos para a guerra e foram apresentar. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. E chegando perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Então os irmãos de Davi, os mais velhos, foram na frente. E Davi chega e pergunta: tá tudo bem com vocês? E enquanto ele ainda falava com eles, eis que vinha subindo o exército dos filisteus, o homem guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, e temiam grandemente. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que matar este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Então, Davi, a princípio, ele não teve medo e falou: quem esse rapaz pensa que é, né? Quem que esse homem pensa que é? Nós somos aqui o exército de Deus, ele está pensando o quê? Então, Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Então, Davi se apresentou para Saul, falou assim: olha, deixa que eu vou me apresentar para esse filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir para pelejar contra ele, pois tu ainda és moço e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Então, Saul não acreditava que Davi pudesse vencer o Golias. E assim, e aí Davi responde, né? Assim o teu servo matava o leão, como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai e o Senhor seja contigo. Então Davi mostra e fala para Saul, fala: olha, o Senhor já me livrou das mãos de urso, das mãos de leão, né? Assim como Sansão, né, matava leão. A gente aprende aqui que Davi, enquanto cuidava das ovelhas, para proteger as ovelhas, ele também matava urso, matava leão. E falou: se eu já faço essas coisas, por que o Senhor não vai me livrar da mão do Golias? E Saul saiu, vestiu Davi de suas roupas e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça.
E Davi cingiu a espada sobre as suas roupas e começou a andar, porém nunca havia experimentado isso. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo sobre si. Essa roupa, essa armadura toda que havia sido colocada sobre Davi, ele não estava acostumado com essa roupa, e aí ele pediu para que tirasse essa roupa dele. Então Davi foi sem roupa nenhuma aí para enfrentar o Golias, né? Sem nenhuma armadura para enfrentar o Golias. A única armadura que ele tinha era a fé que ele tinha em Deus. O filisteu também foi andando e se aproximando de Davi, e o que levava o escudo ia adiante dele. E olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de bela aparência. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às feras do campo. Então Golias, quando viu Davi, ele tirou um sarro ali, né, de Davi, falando, né, como é que pode, né, um rapaz franzino vir querer lutar comigo? Bom, a gente aprende no versículo 45, 46 o que aconteceu. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem afrontaste. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e matar-te-ei e te tirarei a cabeça, e os corpos do acampamento dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, para encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforge e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou. E feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Então a gente vê na imagem aí, do lado direito, que Davi ele foi lá, tacou-lhe uma pedra bem no meio da testa do Golias e fez com que o Golias caísse por terra. Então, nós aprendemos que cada um de nós tem um Golias para enfrentar. Esse Golias que nós temos para enfrentar na nossa vida são os nossos desafios. Nós temos os nossos desafios, cada um de nós, para enfrentar. Muitos podem estar com problema de alcoolismo para resolver, esse é o Golias da vida dele, ou não consegue se livrar do vício, por exemplo, do tabaco, ou das drogas, né? Um jovem afundado nas drogas que não consegue se livrar das drogas, com tantos jovens hoje, nesse mundo aí afundado no meio das drogas. Esse é o Golias da vida dessas pessoas. Ou você pode ser também um viciado em videogame, aquele que fica jogando jogos até de madrugada, não consegue vencer esse desafio. Pode ser também a pornografia, o desafio da sua vida, esse vício que faz com que você não consiga se livrar dele, sendo um Golias para você vencer ele. Essa semana eu estava viajando não indo, levando a minha filha para a escola, a Gabriela, nós estávamos falando sobre isso. Cada um tem um desafio para enfrentar na vida. Às vezes pode ser uma prova, você pode ter 2, 3, 4 provas no mesmo dia, que o jovem precisa estudar, que o jovem precisa se esforçar para enfrentar aquele desafio daquele dia, numa semana de prova, por exemplo. Então, ou seja, ou pode ser uma amiga ou um amigo na escola que te rejeita, aquele que quer te humilhar. Então, ou seja qual for o desafio que você enfrenta, é como se fosse o Golias na vida de Davi. Então, o exemplo que a gente aprende com Davi é que se nós estivermos com Deus, não importa a nossa altura, a nossa força, mas se nós tivermos Deus no nosso coração e tivermos fé em Deus, Deus vai nos ajudar a enfrentar e combater e vencer qualquer que seja o desafio da nossa vida. Então, eu convido você a dominar o seu Golias. O presidente Gordon B. Hinckley ensinou: existem Golias por todo lado, gigantes maldosos, decididos a nos destruir. Não são monstros de 3 metros de altura, mas pessoas e instituições que controlam coisas atraentes, mas prejudiciais, capazes de desafiar, enfraquecer e nos destruir. Mas levando a funda da verdade na mão, não precisam as temer.
Vocês possuem os seixos da virtude, honra e integridade para lançarem-se contra os inimigos que gostariam de derrotá-los. Quando forem desafiados, podem perfeitamente feri-los na testa, usando uma expressão figurada. Podem triunfar sobre eles, acostumando-se a evitá-los. Podem dizer a todos eles como Davi disse a Golias: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem afrontaste. Então é esse exemplo que nós devemos levar para a nossa vida, o exemplo de Davi, da maneira com que nós enfrentamos nossos desafios. Então isso é muito importante. Qual é a maneira que você enfrenta os seus desafios na sua vida? Então, esse é a conclusão da nossa aula. Eu convido você a ler a 2 Samuel. Na semana que vem nós vamos aprender e entrar também no livro de 1 Reis. Estudaremos esses tópicos. Devemos fazer a obra de Deus à sua maneira, devemos estar sempre alertas contra o pecado. Os templos trazem bênçãos, o seu coração não era perfeito para com o Senhor, e proteger a família contra a pornografia. Olha aí, outro Golias da nossa vida aí. Então, muito obrigado a todos. Eu fico por aqui, convido você a compartilhar o que você aprendeu aqui, deixa aqui o seu comentário, o que você achou, a sua escritura preferida. E se você não é membro da igreja, clique aqui no link abaixo. Muito obrigado a todos, um forte abraço, até a semana que vem.